Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações. Que o mentor espiritual nosso possa estar ao nosso lado para podermos passar essa palestra e aqui do outro lado compreender. Nós vamos falar do capítulo 17. Sede perfeito. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Bom, nós não chegaremos a essa perfeição. Mas agora, sério, Jesus disse isso. Mas Jesus disse para aquela época, para aquele momento. E nós estamos em outro momento. Nós não vamos chegar à perfeição de Deus. Porque se assim fosse, nós seríamos Deus. E nós não somos. E Jesus disse isso onde estava na cruz, crucificado. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então ele se reportou a um ser maior. Porque o Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, nós não vamos chegar nessa perfeição, mas precisamos nos aperfeiçoar. E onde a gente se aperfeiçoa? Na terra, aqui, nessa terra de provas e expiações. Através de quê? Das reencarnações, de várias reencarnações. Somos espíritos milenares. Fizemos barbaridades, fizemos coisas que não poderíamos ter feito, mas estamos aqui, evoluindo a cada reencarnação. Por isso que é necessário. Então nós vamos falar desse capítulo 17, que é o item 3, homens de bem. Então, nós vamos falar isso para quem? Para as outras religiões? Não. Nós vamos falar para os espíritas. Os espíritas que raciocinam, que prestam atenção naquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos coloca. A reflexão de tudo que se foi falado por Jesus Cristo. Então, o homem de bem, no item 3, vamos olhar para esse homem como ser humano, não como gênero homem e mulher, mas sim ser humano. De agora já viveu várias experiências em outras encarnações, foi o que eu falei. O que o ser humano de bem tem que cumprir. Aí que eu digo que a doutrina espírita é muito difícil. Porque eu cheguei na doutrina espírita com muita dor. Eu cheguei na doutrina espírita com muito ódio, com muito rancor. Então, eu não cheguei como um ser humano de bem. Mas foi através da doutrina espírita que eu consegui melhorar, mesmo nessa encarnação, melhorar um pouco mais. Mas como se reconhece esse espírita? Se reconhece esse espírita pelo esforço que ele faz constantemente para domar essa má tendência que ele tem de ter o ódio, de ter o rancor. Então, é na doutrina espírita que a gente aprende, porque é a doutrina da razão que se liga ao alto através da religião e se concretiza através da ciência. O que o ser humano de bem tem que cumprir? A lei. A lei de quem? A lei de Deus. E onde está essa lei? Essa lei está na nossa consciência. Nós estamos envolvidos
envolvido por Deus. Deus sabe de tudo o que nós estamos fazendo. Deus permite o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque Ele deu a todos nós o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que faz com que tudo de bem possa acontecer e tudo de mal possa acontecer. E é através disso que nós vamos responder pelo uso errado do livre-arbítrio. E que lei é essa? Essa lei é uma só. Lei de justiça, lei de amor, lei de caridade. O espírita precisa interrogar a sua consciência sobre os próprios atos. Se violou essa lei, precisamos pensar. Violamos em algum momento? Só parando para pensar é que nós vamos ver se violamos. Se não praticou o mal, eu vou falar de mim. Muitas das vezes, eu não fazendo o bem que eu gostaria de fazer, eu fiz o mal. Se fez o bem que podia, talvez não. Muitas das vezes, por uma preguiça qualquer, não pela promessa de ir fazer. Porque quando eu peço, ou me pede para fazer, se eu digo que vou fazer, eu faço. Mas, se às vezes eu não me comprometo em fazer, eu posso sim ter deixado de fazer. É isso que todo espírita tem que pensar. Não é chegar e se dizer, não, eu faço, eu sou bom, eu faço aquilo tudo que me proponho. Então nós temos que pensar, porque em algum momento, se nós estamos aqui na Terra, de provas e expiações, numa escola, num hospital, é que nós temos os nossos erros e as nossas doenças. É isso que a doutrina espírita nos propõe a fazer, a refletir. Se desprezou voluntariamente ser útil, será que voluntariamente eu não quis ser útil naquele momento? É através da reflexão. Se tem alguém que se queixa de mim, pode ser. Pode ser que tenha pessoas que não concordem com o que eu penso, que se queixa, mas muitas das vezes não se queixa para mim. Se essa pessoa quer ser uma pessoa de bem, se queixa para mim. Diga, Guaraciara, você não foi bem nessa situação. Você vai estar me ajudando a ser uma pessoa de bem. Se você fez aos outros tudo o que desejava que lhes fizessem, ora, muitas das vezes o que é bom para mim não é bom para algumas outras pessoas. Eu vou dar um exemplo bem difícil, muito difícil esse exemplo. Eu não gostaria que desse em minhas mãos uma arma para que eu possa, de repente, matar um ser humano. Mas tem pessoas que desejam ter essa arma
e a oportunidade que tiver, ela vai matar. Então, não é esse o meu desejo. Então, chegar e dizer, você fez tudo para os outros que desejavam que fizesse para você, a gente tem que saber se o outro quer. É necessário saber. O ser de bem, o que é ele? O ser de bem, ele deposita fé em Deus. O ser de bem acredita nesse ser, porque a ciência diz claramente que o nada vem do nada. O nada não vem do nada. Então, tudo que existe vem de alguma coisa. Se não foi o homem que fez, foi algo que fez. Então, Deus está presente na minha vida. Está presente na vida de todos os espíritas. Tem fé no futuro. Eu tenho muita fé no futuro. Por isso que nesse momento de pandemia, nesse momento que mais de 1.500 pessoas morreram, 150 mil pessoas morreram. 150 mil pessoas morreram. É muita coisa. Para uma família, uma pessoa morrer já é demais. Mas na doutrina espírita a gente sabe que a gente não morre. Na doutrina espírita a gente sabe que a gente não nasce. A gente vem para o lado da encarnação. E quando se diz que a gente morre, a gente vai para o lado da espiritualidade, para o verdadeiro lado, que é o lado espiritual. Ser um homem de bem, ter bens espirituais acima dos bens temporais. O que são bens temporais? Os bens temporais, casa, carros, comida farta, até aquilo que não é necessário, bebidas, são bens temporais. Mas os bens espirituais são os verdadeiros bens. São aqueles que nós levamos para a vida espiritual. Fazer o bem pelo bem. É simples. Fazer o bem pelo bem. Não fazer o bem em troca de alguma coisa. E eu faço. Mas talvez não tanto como eu gostaria e não tanto como deveria. Quem me conhece sabe. Mas eu, como espírita, eu tenho a sensação, em cada dia que eu passo, que eu reflito, eu tenho a sensação que eu não fiz tudo que deveria ser feito. Retribuir o mal com o bem. Já fiz isso. Mas como eu era mais jovem, não. Quando eu era mais jovem, não. Quando eu era mais jovem, eu retribuí o mal indo tirar satisfações. Hoje, como uma pessoa de 58 anos, tenho outro tipo de mentalidade, porque a doutrina espírita me ensinou. Então, retribuir hoje o mal com o bem, eu já aprendi.
eu já sei fazer. Talvez eu não faça como deveria, com mais vontade, mas eu faço. Como há anos atrás eu não fazia. Não vou contar aqui para vocês o que eu já fiz, mas eu fiz. Logicamente não matei ninguém. Isso jamais. Esse retroagir, esse paralisar na reencarnação, eu não fiz. Eu consegui evoluir nessa reencarnação. O ser de bem é bom, é benevolente, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os humanos vê irmãos seus. Aí, meus amigos, o que nós estamos vivenciando hoje? O que nós escolhemos para termos homens de bens, ser humanos de bens, para fazer bem aos outros, aqueles que mais precisam? O que nós fizemos é para refletir. Eu não estou dizendo o que eu fiz ou o que você fez. Eu estou pedindo para refletir o que fizemos. Se nós fizemos o bom, o benevolente, que não faz distinção de raça nem crenças, porque vem todos os homens como irmãos. Chega a doer no coração. Mas vamos adiante, que podemos aprender, porque a doutrina espírita está aí para nos ensinar todos os momentos, refletir tudo o que está se passando no nosso mundo, no nosso Brasil. O homem de bem não alimenta ódio. Será que em determinado momento nós espíritas alimentamos ódio por alguém? Nós espíritas alimentamos ódio por um outro ser humano? Será que nós espíritas alimentamos e deixamos de exercer a lei de justiça, de amor, de caridade? Tudo isso tem que ser passado pela mente do espírita, principalmente do espírita que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Precisamos ver nesses livros as nossas respostas, porque o Espírito de verdade já deu a resposta para todos nós. E esquecemos. Afinal de contas, são muitas e muitas perguntas e muitas respostas que acabamos esquecendo pelo meio do caminho, quando achamos que a lei de justiça que Deus nos deu é a lei de justiça dos homens. Isso que nos deixa triste. É muito triste perder alguém. Porque sabemos, a um vai dizer, não, Guaraciano, nós não perdemos. Mas você está preparado para que o ser que você ama volte para a vida espiritual? No livro que eu li, de André Luiz, mostra a tristeza que o espírito
tem ao reencarnar, deixar essa vida aqui, para vir para cá, deixar aquela vida que eles estão lá, para vir para cá. Então, quando a gente perde alguém aqui para a vida espiritual, dói e dói muito. Aquele que perdeu, aquele que sabe que vai para a vida espiritual, a doutrina espírita nos traz um alento, nos dá saudade. Então, tudo isso, espíritas, nós que somos espíritas, temos que avaliar o que fizemos, o que estamos fazendo, para que mais pessoas, que a gente não contribua para mais pessoas morrerem, porque nós achamos que tudo isso acabou. E não acabou. Então, por que, eu pergunto mais uma vez, por que Deus deixa isso acontecer? É porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós depois vamos ajustar as contas. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Eu não estou afim, não estou desejando vingar de ninguém. Eu quero apenas ser feliz. E ser feliz, a gente pode. Porque muitos espíritas acham que o espírita veio para sofrer e não em ser feliz. Passamos por vicissitudes, por problemas, por sofrimentos, por perdas. Eu mesmo, minha mãe passou para a vida espiritual quando ela tinha 49 anos, hoje eu estou com 58 e sinto muita saudade. O meu irmão também partiu para outra vida espiritual, quando tinha 44 anos, onde foi metralhado, morto. E quando eu disse para vocês que eu aprendi na doutrina espírita, eu não corri atrás, não fiquei cega, louca, atrás daquele que tirou a vida do meu irmão. Mas eu pedi a Deus que tudo seja feita com a vontade dele, a justiça que ele tem. É difícil ser espírita, gente, muito difícil, porque são muitas indagações. O espírita, o homem de bem, estuda suas próprias imperfeições. É isso que nós temos que fazer. E trabalha incessantemente para que tudo isso se acabe. Essas maldades, essa sensação de ódio, de rancor. O homem de bem tem que ser, tem que tomar, tem que ter como guia a caridade. Não a caridade de ter algo em troca, não a caridade de jogar uma moeda e nem ver quem você jogou, mas a caridade de conversar com alguém que precisa. Às vezes aquela pessoa está com um desejo enorme de tirar sua própria vida, de ir ao suicídio. E se a gente, espíritas, parar um pouco e prestar atenção nessas pessoas, nós podemos salvar a existência dela. Nós estamos falando na vida dela, nós estamos falando da
existência dela. Então precisamos prestar atenção. Essa é a caridade. Mas nós não devemos ajudar essas pessoas na comida, numa roupa, num brinquedo. Claro que devemos, mas não é só isso. Mas se eu ajudei alguém só com minha palavra, então não preciso ajudar com um brinquedo, com uma roupa, com uma alimentação. Deve ajudar, porque uma barriga vazia não se aprende. Uma barriga vazia não dá a pessoa para raciocinar no bem. Então vamos ajudar, vamos ser homens de bens para ajudar as pessoas a ter um pouco mais de melhor. Algumas outras pessoas dizem, mas tem que fazer isso, é o governo. É o governo, sim, tem que fazer. Porque nós pagamos os nossos impostos, nós pagamos o que é de César, mas precisamos dar o que é de Deus, que é a caridade. E todos aqueles que fazem a caridade ao teu próximo, com certeza está fazendo para Deus. Precisamos entender e compreender que ser um ser humano de bem é mais difícil do que pensávamos pela nossa atual circunstância. Temos que pensar nisso. E agradecendo a Deus, agradecendo os guias, os mentores espirituais, nós temos que procurar sempre o bem para atenuar o mal. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude, hoje e sempre, e que assim seja. Sejamos seres de bem. Amém.